Então vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 16. Hoje nós vamos aprender com uma mãe da Bíblia, situações que ela vivenciou e que servem muito para o nosso aprendizado. Gênesis 16, nós vamos ler dos versos 1 ao 11. Gênesis 16, do 1 ao 11. Amém? Vamos ler. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Amém. Então nós vamos falar hoje sobre Agar. Agar, ela era uma escrava egípcia da casa de Abraão e Sara. Nessa época ainda, Abrão e Sarai, né? Depois os nomes deles foram mudados. E esta egípcia foi dada pela sua senhora ao marido dela para engravidar, já que eles tinham um sonho de ser pais e ela não conseguia engravidar. Mas então algumas coisas aconteceram. Aí nós vamos voltar e reler aqui nessa passagem um pouquinho. Então nós lemos aqui dos versos 1 ao 4. Vamos reler, vamos ir relendo os pedacinhos, né? Gênesis 16. Vamos reler, reler só o 3 e o 4. Quando isso aconteceu, já faziam 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar quando ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então nós vimos aqui que Agar antes não tinha esse desprezo pela senhora dela. Mas depois que ela engravidou, isso aconteceu. E algo acontece. Quando uma mulher engravida, ela muda. A maternidade, ela muda totalmente a vida de uma mulher. Quantas aqui já são mães? Mães biológicas, né? E mães de coração? E mãe espiritual? A sua vida mudou, não mudou? A nossa vida muda muito com a maternidade. Então, Agar começou a desprezar a sua senhora. Mas por que será que ela começou a fazer isso? Porque o desprezo, ele é uma reação, né? Uma pessoa não despreza a outra à toa. Tem que ter acontecido algo para que alguém despreze outra pessoa, né? E nós vamos saber aqui, lendo todo o contexto, que Agar,
ela se sentia desprezada antes de engravidar. E por isso, depois de grávida, ela passou a desprezar a sua senhora. Deve ser aquela sensação assim de, agora que eu estou na posição de poder, então agora eu posso desprezar, agora sou eu que desprezo, né? Mas se nós formos pensar, antes de ser mãe, ela era uma mulher. Então, por trás de toda mãe existe antes uma mulher. Dentro, né, de toda mãe existe uma mulher. E a mulher, ela precisa cuidar do seu interior. Às vezes podem ter situações que vêm estando no trazido sentimentos ruins, como a rejeição, né, como o abandono, o desprezo, porque a mulher, quando ela é mãe, às vezes ela nem pensa nela. Ela fica tão ocupada cuidando dos filhos, dos interesses da casa, da família, né, dos filhos espirituais, que ela nem cuida de si mesma. Ela não se alimenta bem, nem o seu espírito, nem o seu corpo, não se cuida, não cuida do seu corpo, não cuida da sua aparência. E às vezes ela não está bem por dentro, o que deveria ser o caso de Agar. Ela não estava bem. Para ela ter tido aquela atitude, ela já vinha com algum problema emocional antes disso ter acontecido. E aí eu queria te perguntar, como está o seu coração? Você, mulher, antes de ser mãe, como mulher, você tem se cuidado bem? Cuidado do seu corpo, da sua aparência, do seu interior, do seu emocional? Como está o seu coração? Você já se sentiu ou tem se sentido desprezada como Agar se sentiu, por isso ela desprezou? Talvez pode ser que você se sinta desprezada pelos seus próprios filhos, talvez pela sua família, talvez no seu trabalho. Talvez você perceba que as pessoas não reconheçam o valor que você tem, o seu valor real que foi dado pelo seu Criador. As pessoas não saibam isso ainda. Talvez você se sinta desprezada. E isso pode fazer crescer uma raiz de amargura no nosso coração, se a gente não tirar do nosso coração. Assim como aconteceu com Agar. Essa raiz brotou, cresceu, e isso fez ela tomar decisões que fez ela se arrepender lá na frente. Fugir debaixo ali da proteção, do senhorio do seu Senhor e ir para o deserto. Então, o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para quê? Para te perguntar, como está o seu coração, mulher, mãe, geradora, né? Porque seja como você entrou aqui hoje ou conectou aí hoje online, talvez você também tenha se sentido desprezada, até pelos próprios filhos, pela família, no seu trabalho, na sua igreja. Mas a palavra de Deus que você ouve hoje, ela tem poder para chegar até o seu coração e limpar, e tirar toda a raiz de amargura, e trazer cura, e trazer libertação, conhecimento da verdade, e te dar um novo coração. Salmos 27:10 vai dizer que, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que você se sinta desprezada pelas pessoas que você mais ama, por quem você mais espera uma retribuição, o Senhor, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te desprezar, Ele te ama, Ele te fez vir até aqui para te lembrar disso. Você é importante, você é especial, você é a menina dos olhos dele, você é querida, Ele te criou para gerar, para ser geradora de vida, para ser multiplicadora dos planos dele na sua vida. Não importa se as pessoas ainda não saibam o seu valor, se te desprezam, se te abandonaram, o Senhor te ama, Ele está com você, Ele nunca vai te abandonar. Você é especial. Amém? Agar também era especial para o Senhor. E nós vamos ver isso mais na frente. Então vamos continuar caminhando na Bíblia. Nós estamos em Gênesis 16. Vamos reler os versos 5 e 6. Gênesis 16, 5 e 6. Então Sarai disse a Abraão:
caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Então Sarai foi reclamar com Abrão porque Agar começou a desprezá-la. Mas foi uma decisão dela entregá-la ao seu marido. Mas Abraão deu a ela liberdade de fazer o que ela achasse melhor. Então ela começou a maltratar Agar. E ela tanto maltratou Agar que Agar acabou fugindo. Agar significa fugitiva. Vamos dizer juntas? Fugitiva. Você está com problemas? Será que você, mulher, chegou ou conectou aqui nessa noite com problemas na sua vida, né? Vou te dar 30 segundos para você lembrar. Talvez são poucos, você vai ter dificuldade de lembrar, então eu vou te dar 30 segundos. Pense aí, lembre se tem problemas na sua vida. Se você chegou aqui hoje com alguns problemas, vamos lembrar. Lembra lá da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua vizinhança, de você própria, do seu tempo com Deus. Vai pensando. Tem problemas aí a se resolver? De pelo menos um você conseguiu lembrar? Conseguiu, né, gente? Pois é. Agar também tinha um problema. Eu quero te dizer algo. Não fuja dos seus problemas. Diga para essa mulher bonita, cheirosa, tão bem vestida no inverno, né? Que está do seu lado. Diga assim para ela: não fuja dos seus problemas, né? Diga assim para ela também: não ignore os seus problemas. Enfrente, lute e você vai vencer. Amém. A Agar, ela não ficou e enfrentou. Ela fugiu. Ela não aguentou a pressão, né? E nós às vezes fazemos isso também. Por quê? Porque nós não enxergamos que os problemas muitas vezes eles são oportunidades de Deus na nossa vida. A gente coloca a culpa no diabo. A gente fala: o inimigo está me tentando. É para eu cair, é para eu pecar, é para gerar morte na minha vida. Não. Muitas provações que a gente enfrenta na nossa vida é Deus nos ensinando, nos fortalecendo, nos dando a oportunidade de ser provadas e aprovadas por Ele, porque nós não seremos aprovadas sem a prova. A luta é necessária, ela faz parte da nossa vida. Às vezes a gente fala: Senhor, me dá paciência. Principalmente naqueles dias mais difíceis, né? Dias de TPM. Senhor, me dá paciência. Ele vai ter que te dar uma prova para você testar a sua paciência. Como você vai saber se tem sido uma mulher paciente sem a prova da paciência? Não é? Tiago 1,12 vai dizer que feliz é aquele que persevera na provação, porque ele receberá a coroa da vida. Então você já deve ter ouvido aquela frase assim: não fique triste, não abaixe a cabeça para que a coroa não caia, né? Levanta a cabeça, sorria, enfrente o problema, mas lute com as armas certas, porque enfrentar não é brigar, não é xingar, não é se vingar, né? Assim como Agar fez com Sarai, Sarai fez com Agar. Ficou uma brigando com a outra, e não é assim que resolve o problema. Nós temos que lutar com as armas certas. Efésios 6,12 vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, é contra as forças do mal, espirituais, dominadores deste mundo mal, nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é lá no lugar onde a gente pensa, não é dentro da nossa casa, não é contra as pessoas, é contra o maligno. E contra as forças espirituais nós precisamos lutar de forma espiritual, vestindo a armadura de Deus. E a principal armadura de Deus, a mais poderosa, é exatamente o amor. Deus é amor. Então, seja diferente. Trate aquele que te despreza com amor. Aquele que não sabe o seu valor, lute com amor, né?
Pague o mal com o bem. É fácil? Não, mas é possível. Jesus, ele passou por todas as situações e ele nos ensina que é possível. Com ele é possível. Lute através da oração, lute através da declaração da palavra de Deus, né? Nós vamos ver em 1 Samuel 17 que Davi, ele era só um rapaz jovem, simples, ele não era treinado para a guerra, mas ele era temente a Deus, obediente ao pai e cuidava das ovelhas do pai. Ele teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Ele foi para cima daquele gigante e falou: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então nós precisamos ir para cima desses gigantes em nome do Senhor, porque há poder no nome do Senhor, há poder na palavra dele. Qual é o gigante que hoje tem tirado a sua paz? Que hoje tem tentado fazer você se esgotar, querer chutar o balde, querer fugir, querer largar tudo, né? É a incredulidade de alguém? Vá para cima da incredulidade no nome do Senhor, né? O que os seus filhos têm sofrido? O que tem afastado eles da presença do Senhor? São vícios, é o engano do mundo, né? É o pecado. Dê nome ao pecado e vá para cima dele no nome do Senhor. A Raquel, ela gosta muito de dizer isso, eu acho fantástico. Ela fala: não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas, mostre para os problemas o tamanho do seu Deus. Então chama a circunstância, não é assim, Raquel? Chama a circunstância, né? Chama o vício e fala com ele: eu vou para cima de você em nome do Senhor, e você já é derrotado em nome de Jesus. E é assim que a palavra de Deus nos ensina a lutar. Agar não fez isso, ela acabou fugindo, mas nós somos mulheres que não vamos fugir dos problemas, não vamos ignorar os problemas, vamos chegar essa semana para cima deles no nome do Senhor e vamos vencer em nome de Jesus, amém? Então vamos prosseguir, vamos reler os versos 7 e 8 no capítulo 16, 7 e 8. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Eu acho fantástico esta passagem. Quando Agar está fugindo pelo deserto, para onde essa mulher ia grávida? No deserto. Mas Deus manda um anjo encontrar com ela e parar ela e falar com ela: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Por que será que Deus faz essa pergunta para Sarai? Para Sarai não, para Agar. Vocês acham que Deus não sabia de onde ela vinha e para onde ela estava vindo? Mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então por que Deus pergunta para ela de onde ela vem e para onde ela vai? Porque Ele sabia, mas ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela estava movida por sentimento, por emoção, por raiz de amargura. E saiu sem destino, sem plano, sem consultar o Senhor, o que Ele tinha para a vida dela, sem pensar no filho que ela estava esperando. E as nossas decisões, elas afetam a vida dos nossos filhos. As nossas escolhas vão afetar a vida, na verdade, de todas as pessoas que estão perto de nós. Já parou para pensar? Uma mãe, até a casa onde ela escolhe morar, aquele bairro onde ela escolhe viver, vai afetar na vida dos filhos, porque ele vai crescer naquele lugar, a escola onde ele vai estudar, as amizades que ele vai fazer na vizinhança. Tudo vem lá de uma escolha que aquela família fez. Então nós precisamos consultar ao Senhor para tomar as decisões. Mas Ele tem 2 perguntas para nós essa noite. As mesmas que Ele fez para Agar. Porque toda a Bíblia ela é para nós.
Então o Senhor nos pergunta essa noite: de onde você veio e para onde você vai? Você sabe responder isso? Você já parou para pensar? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Ele quer que você pare hoje e faça uma reflexão. O que você está fazendo da sua vida? Quais as decisões que você tem tomado? Você tem pensado quanto você tem afetado a vida dos seus filhos, dos seus futuros filhos, da sua família, com as decisões que você tem tomado? Então, leve essa reflexão para essa semana e pergunte ao Senhor onde Ele quer que você esteja. Agar foi parar no deserto por causa de uma decisão errada. Será que você conectou aqui hoje também no deserto? Passando por um deserto em alguma área da sua vida? Pode ser por uma decisão que você tomou baseada naquela emoção que você estava sentindo. Mas deserto não é lugar para crente ficar. Deserto é lugar para passar. Deserto é lugar de aprendizado, é lugar de ouvir a voz de Deus. Talvez a Agar, em meio a tantas vozes, não estava conseguindo ouvir a voz de Deus na casa dos senhores dela. Ela precisou ir parar no deserto, sozinha, desamparada, para ouvir a voz de Deus. E ela ouviu. E nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos orar hoje, e Deus vai ouvir. Ele vai ouvir a nossa oração. E nós vamos pedir a Ele: Senhor, nos dá direção. Nós não vamos ficar no deserto. O deserto não é o nosso lugar. Nós queremos ouvir a sua voz e voltar para o caminho que o Senhor tem para nós. Nós queremos tomar decisões que vão abençoar os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós somos geradores de vida. Amém? E vamos caminhar. Agora vamos reler os versos 9 e 10. Deixa eu olhar as horas, né, gente? Vamos aqui acompanhando. Versos 9 e 10. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Amém. Então o anjo do Senhor, ele disse a Agar: volte à sua senhora, se sujeite a ela, e eu multiplicarei a sua descendência. Agar ouviu a instrução do anjo do Senhor e voltou. E o Senhor nos diz essa noite: onde você tem que voltar? Em quem você precisa voltar? O que ficou sem falar? Talvez algo que ficou incompleto. Se você precisar perdoar, volte e perdoe. Se você precisar pedir perdão, volte onde você sabe e peça perdão. Não deixe que nada impeça o agir de Deus na sua vida. Não deixe que nenhuma pedra venha ser empecilho na sua vida. Porque o Senhor tem grandes planos para a sua vida. Ele quer te fazer mãe de multidões. Ele quer multiplicar a sua descendência. Isso não é só biológico, é espiritual principalmente. Ele quer gerar vida, salvação, cura, liberdade através de você. Então você não pode deixar que nada seja um empecilho para que Deus haja na sua vida. Então, pergunte ao Senhor hoje: onde eu preciso voltar? O que eu preciso fazer para que eu tome de volta o caminho do Senhor e viva tudo que o Senhor tem para a minha vida? Que não seja eu a impedidora dos sonhos do Senhor na minha vida. Amém? E por último, vamos reler o verso 11, o último verso. Eu vou até pedir a Yaya, por favor, para voltar, para fazer um louvor para a gente, tão lindo. Vamos reler então o último verso, o 11. Caminhando para a conclusão. O verso 11, a palavra diz assim: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento.
Amém. Agar estava grávida de um filho, mas no deserto o Senhor a revelou o nome dele, Ismael, porque o Senhor tem ouvido o seu sofrimento. O Senhor conhecia Agar, ainda que ela não estivesse ouvindo ele estava ouvindo ela. Ainda que você pense que você não esteja mais conseguindo ouvir a voz do Senhor, às vezes você não está entendendo o direcionamento que ele tem te dado, o que ele quer de você, mas ele tem te ouvido. Ele tem visto cada momento do seu sofrimento. Então continue falando. Se você não conseguir falar, louve, chore. Ele ouve cada ação nossa. Ele ouve. O Senhor disse: Ismael, Deus te ouve. Ele ouve o nosso sofrimento e ele age. Deus não fica apenas vendo o nosso sofrimento. Se precisar, ele envia até um anjo para nos socorrer. Mas será que vai ser necessário Deus enviar um anjo e bater lá na sua porta e falar assim: aqui, mulher, para, Deus está te ouvindo. Você acha que não, mas está. Ouça a voz dele. Um dos caminhos para ouvir a voz do Senhor é obedecer a palavra dele. Quando nós obedecemos, nós cumprimos automaticamente os princípios que norteiam o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Quando nós queremos falar com o Senhor, a gente ora, e quando nós queremos ouvir ele, nós abrimos a Bíblia. Então, às vezes, nós não vamos ouvi-lo de forma audível, igual Agar ouviu, mas toda a Bíblia é o Senhor falando para nós. Então, se nós quisermos ouvir, é só abrirmos a Bíblia e Ele vai nos instruir sobre onde Ele quer que nós estejamos. Ele vai nos dar as armas espirituais que nós precisamos para lutar e para vencer. E Ele vai gerar vida através da nossa vida, quando nós estivermos ouvindo a sua voz e andando pelo seu caminho, o seu caminho perfeito, que é o amor. E você tem esse amor em você, porque você foi amada primeiro por Ele. Ele é amor. Esse amor já está na sua vida e você é geradora de amor. Se você ainda não é mãe, você será. Se não for biológica e espiritual, Deus quer gerar muita vida através da sua vida.